Boa noite a todos. Quarta-feira passada, nós começamos o roteiro 5, que fala do caminho de Emaús. E hoje nós vamos completar esse roteiro. Quarta-feira passada, nós fizemos uma leitura e uma interpretação geral, mostrando que o ponto alto daquele ensinamento era a gente desenvolver a percepção de que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós não estamos desamparados, nós estamos acompanhados de perto, nós estamos protegidos por nosso Senhor Jesus, que vem na figura dos Espíritos benfeitores. Porque o texto falava de um momento depois da crucificação, 2 discípulos de Jesus caminhando desanimadamente e se queixando do que tinha acontecido com Jesus, e na figura de um peregrino, Jesus acompanhava já em espírito aqueles 2. E só depois que eles chegam no destino final, no final da tarde, já de noite, se sentam ao redor da mesa e que eles vão ceiar, aquele espírito materializado que estava ali era Jesus. E eles só perceberam pela forma com que Jesus partia o pão e benzia o pão. Pegava o pão e colocava a sua vibração, o seu magnetismo, falava palavras positivas e distribuía. E aquele jeito peculiar fez com que os discípulos percebessem que era Jesus. Então a mensagem é para nós, né? E às vezes a gente pensa que está assim, no momento de crise, desamparado. Nós, quando eu falo, a humanidade, né? O homem que encarna na Terra, ou o espírito que está retido aqui ainda, nas regiões mais baixas, às vezes ele guarda a impressão de que ele está abandonado, da sorte, ou que, obrigado, ou que o planeta caminha sem direção, quando na verdade, nos momentos de maior dificuldade, nós estamos acompanhados de perto, nós estamos sendo ajudados, orientados, mas aquilo que aparentemente é o mal, uma coisa ruim, é necessário para a nossa evolução. O Espiritismo ele é pródigo em ensinar isso, né? Nós temos essa orientação do Espiritismo, que o discípulo ele tem que fazer a sua tarefa, a sua lição. O mestre ele não vai fazer pelo discípulo. Nas questões espirituais isso é também uma realidade. Ninguém vai poder desenvolver em nós paciência. Nenhum espírito pode desenvolver paciência em nós, mas nós podemos, com a ajuda dos espíritos, e nós precisamos da ajuda deles, isso sim, precisamos desenvolver a paciência quando nós temos vontade e sabemos que é necessário, só para pegar uma virtude, mas não desamparado. Eles não estavam desamparados. O tempo inteiro Jesus caminhava com eles e eles reclamando de uma coisa ruim que já tinha passado. Quer dizer, a mente nossa também, se nós não cuidarmos, ela fica retida no sofrimento mesmo quando ele já acabou. O que eles estavam se queixando? Olha, você viu? Nós tínhamos maior esperança que viesse um espírito de luz, que viesse o Filho de Deus, o Messias, encarnasse e redimisse a nossa nação, libertasse o nosso povo e desse uma nova conotação, né? Desse um novo caminho, uma nova direção para o nosso povo. E eles pegaram ele e crucificaram, e antes de crucificar, julgaram e condenaram e maltrataram, né? Judiaram. E olha, agora ele está morto. E vinham caminhando falando nisso. E Jesus já tinha dado um passo à frente, né? Já tinha ressuscitado. E já estava caminhando com ele. Quando a gente não tem essa compreensão, mesmo quando nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, ainda assim nós estamos sofrendo mentalmente. Porque nós estamos apegados ao momento de dor que já passou. E deixamos de ver as coisas boas que estão ao nosso redor.
E alguns de nós até é mestre em arrumar agitação, né? Parece que a gente não se acostumou a viver momentos de paz, porque a gente reclama muito quando está no período de guerra. Eu falo guerra das nações, mas também às vezes as guerras na vida pessoal. Mas quando a gente está em paz, a gente fica procurando alguma coisa para se agitar, não é? A gente parece que não consegue se estabilizar naquela tranquilidade. Às vezes a gente vê até as pessoas falando: essa cidade é muito parada, não acontece nada, graças a Deus. Porque quer agitação. Nos acostumamos a viver nessa faixa, nessa vibração de confusão, e não conseguimos ficar só conosco mesmo, o que é muito importante. Ficar só consigo mesmo é importante, porque é ali que a gente vai ver do que realmente a gente gosta, o que vale a pena investir, né? Se a gente não tem esses momentos, nada que nos acontece está bom, porque nós não sabemos aquilo que nós queremos. Jesus, no meio do caminho, como um viajante, como eles não pensaram nisso antes? Um viajante, um peregrino, um andarilho vinha caminhando com eles e falando para eles de todas as escrituras. Como que eles já não desconfiaram que era Jesus, né? Vinha falando: olha, antes de Moisés vieram os profetas, eles já falavam que ia acontecer isso. Vocês estão reclamando do quê? Você já estava previsto que ia haver a crucificação, que era necessário o Filho de Deus passar por essa paixão, né, e ressuscitar no terceiro dia. Ele ia dando todos os sinais para eles, todas as pistas. Depois falou de Moisés, do trabalho de Moisés. Depois falou do trabalho de outros profetas, de João Batista e do próprio Cristo. Tudo isso já estava preparado, né? Não é uma coisa, ai que coisa terrível que aconteceu, não. Isso estava planejado na cartilha do próprio Cristo, que lidera, que comanda a terra, para que isso servisse de ilustração. Essa passagem de Jesus ilustrasse indefinitivamente a nossa mentalidade de ser humano aqui na terra e aprendesse com tudo isso que aconteceu. Então Jesus veio para ser crucificado? Os detalhes é por conta do homem, mas que ele viria e que ele mesmo, Jesus, sabia que ia ser incompreendido, ora, isso daí ele já sabia. Nós não sabemos? Se a gente for falar alguma coisa que nós aprendemos na doutrina, nós chegarmos agora num povo que é muito ignorante, e nós chegarmos lá e tentarmos falar alguma coisa da doutrina espírita, nós não vamos ser incompreendidos? Nós não sabemos disso já? Nós não vamos ser perseguidos? Nós vamos. E Jesus não sabia que ele vindo na terra há 2017 anos, pegando a humanidade com tanta falta de compreensão das coisas do mundo espiritual, o que ele ia apresentar ia ser muito difícil de ser aceito. Ele sabia, mas ele estava lançando semente que está sendo germinada agora. A semente que Jesus lançou lá, ela está sendo germinada ainda, né? No coração, na mente de muitos. Mas ele precisava vir, colocar, marcar o território para que a terra começasse a partir dali um novo aprendizado. Então até aqui nós tínhamos falado disso. Agora nós vamos entrar já nas aparições de Jesus, porque Jesus apareceu para ele. Jesus tinha um corpo físico. A doutrina espírita, ela não entra nessa seara de especulações como algumas outras doutrinas entram. Será que o corpo de Jesus era realmente um corpo físico, ou era um corpo etéreo, um corpo perispiritual só? Nós não entramos nessa seara. Mas eu já ouvi palestrante falando disso, ou já vi coordenador de estudo falando disso. É a opinião dele, não é da doutrina. Cada um tem a sua opinião sobre diversos assuntos, mas nós estamos falando de doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de lógica, ela é uma doutrina que vem em sintonia, caminhando junto com as ciências que estudam as leis da natureza, e ela fala que Jesus teve um corpo biológico igual nós tivemos. Qual é a diferença? Do ponto de vista físico, químico, o corpo de Jesus não tem nenhuma diferença da nossa.
mas do ponto de vista espiritual, tem todo o valor que esse espírito lançava para o seu corpo. Essa é que é a grande diferença, que é a questão fundamental que está ligada com moral, né? Moral, que é o objetivo da doutrina espírita. Ela fala o quê? Que para o homem evoluir, avançar, ele tem que avançar em moral. Para ele ter poder, tanta gente busca poder, né? Poder no sentido do equilíbrio, do controle das suas emoções, do não fazer coisa errada para não se dar mal, tem que ter moralidade. E aí então, a grande diferença de Jesus conosco. Era o Espírito de Jesus que era diferente, não era o corpo físico. Então, ele foi crucificado? Foi. Pregaram prego na mão dele? Pregaram. Ele tinha mão, ele tinha células igual a nossa, era formado de carbono, era formado de hidrogênio, era formado de oxigênio, e ele desencarnou. Se ele encarnou, ele desencarnou. Agora, veja bem como é que passa uma pessoa educada, não precisa nem ser tão evoluída, mas educada, quando ela é educada aqui na Terra, como que ela passa pelos problemas, pelas dores? Ela passa diferente, não passa? Quando ela é educada, hein? Não precisa nem ser tão espiritualizada, né? Embora uma coisa tenha a ver com a outra. Quando ela é educada, né? Ela está lá no ônibus, aí aquele ônibus está cheio, pisam no pé dela, e ela puxa o pezinho assim, devagarinho, né? Ela não sentiu a dor? Sentiu, mas a maneira de lidar com a dor é diferente. O bruto, ele sente mais dor ainda, por quê? Porque além dele sentir a dor da pisada no pé dele, ele se agita, e aquela agitação mexe com a pressão arterial, ele fica com raiva, ele dá soco no vidro, ele machuca a mão também. A maneira de lidar com a dor é diferente, já com uma pessoa educada. Agora imagine com uma pessoa espiritualizada. Ele sente a dor. Qualquer um que está no corpo físico está colocado lá no livro dos Espíritos. É a lei biológica. O espírito, seja do grau de evolução que for, ele encarnou-se, ele está sujeito à lei da biologia. Se ele está sujeito à lei da biologia, ele vai ter pressão arterial, ele vai ter glicemia, né? Taxa de glicemia no sangue, os rins vão ter que filtrar o sangue, tudo isso. Tudo. Se mudar a temperatura, ele vai sentir. O educado, ele só é educado. O evoluído, ele é educado. Ele é evoluído. Consequentemente. Então aí, você imagina que um espírito evoluído, passando por essas condições biológicas, climáticas, ele tem um controle mental, aí sim, que suporta melhor tudo isso. Suporta. O que eu quero chegar é que Jesus, sim, ele sentiu dor física, sim. Mas a maneira dele lidar com essa dor é diferente da nossa. Ele tinha mais potência moral para lidar com a dor. E depois da desencarnação, como previsto pelas profecias, quer dizer, pelas revelações aos médiuns da antiguidade, ele ressuscitou e ele apareceu. É isso que nós vamos falar agora, das aparições do ponto de vista da doutrina espírita, que ele apareceu, né, depois de morto, quer dizer, perdeu um corpo físico, e com o seu corpo perispiritual ele apareceu. Mais uma vez, qual que é a explicação da doutrina espírita para esses fenômenos de aparição? Onde está a chave? A chave que só a doutrina espírita consegue explicar com propriedade nessas aparições. Seja aparição através do sonho, seja aparição por materialização. Está em dois fatores principais: a existência do perispírito, a existência de um corpo espiritual que todos nós temos. Os encarnados têm, os desencarnados têm. E dos fluidos que tem no universo, que tem no nosso corpo, que tem aqui ao nosso redor. A compreensão desses dois elementos torna claro, porque senão, se a gente não compreender isso, a gente vai ficar tentando explicar isso como um milagre. E o que é um milagre? O milagre é uma coisa fora do normal, fora da natureza, e não existe fora da natureza.
Porque tudo que existe é da natureza, é da criação de Deus. Às vezes nós estamos vivendo um tempo, uma época que nós não conseguimos entender, a nossa compreensão não consegue alcançar, entender, falta alguma coisa. Mas à medida que a nossa inteligência vai avançando e também a ciência vai avançando, né? As técnicas vão avançando, os equipamentos vão avançando, aí nós vamos começar a entender que aquilo já existia, sempre existiu e faz parte da natureza. Pode não fazer parte da natureza que nós conhecíamos naquela época, mas ela faz parte. Então, aí é a chave que a doutrina traz. Vamos ver então algumas partes, também não vai dar para ver tudo. Vamos ver alguns trechos dessa aparição. Os ensinamentos espíritas demonstram que a aparição de Jesus aos discípulos, mesmo sob a aparência de um simples viajante, nada teve de surpreendente, quando se conhece os mecanismos que produzem o fenômeno. Na verdade, as manifestações mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Então, quando nós dormimos, nós vemos os espíritos. Quem aqui nunca viu um espírito dormindo? Quem nunca sonhou com alguém que já desencarnou? É difícil, né? Pode ser que demore um tempo para a gente sonhar. Sonhei faz muito tempo, depois demora um tempo muito grande e aí eu sonho de novo. Mas quem nunca sonhou com alguém que já morreu? É difícil encontrar, né? Eu nunca conversei com alguém que falasse para mim: eu nunca sonhei com alguém que já morreu. É muito raro. Às vezes pessoas você não conhece, você fica com ela várias horas no sono. Sim, que às vezes é alguém que nós conhecemos na outra encarnação, e essa personalidade nossa, esse cérebro físico que nós temos, não tem registro agora, né? Isso é uma prova que nós nos desprendemos do corpo físico e com o corpo espiritual, como fala o apóstolo Paulo, né? Se tem corpo físico, tem corpo espiritual, nós vamos interagir. Aí que é a diferença de um sonho material para um sonho espiritual. Porque o sonho material, você dormiu, o cérebro começa a trazer acontecimentos do teu dia, a preocupação do dia. É diferente. Agora, você sonha com uma pessoa que você não conversa, nunca viu aqui na Terra, e tem diálogo inteligente. A gente chega assim, mas eu sonhei com Voltando para o corpo físico, o cérebro faz associações. Então, como o cérebro nosso ele está acostumado a fazer associação, porque a gente aprende por associação, ele sempre quer buscar alguém que é parecido com aquele que viu, para a gente poder pensar, raciocinar. Porque o raciocinar aqui na carne, tendo um cérebro físico, é diferente do raciocinar em espírito. O espírito raciocina mais rápido, ele raciocina com uma velocidade incrível, amplifica muito o seu potencial, dá até vontade de morrer. Não vou nem falar isso porque dá até vontade de morrer, né? Vamos continuar aqui. Não dá vontade de morrer quando a gente fala isso? Olha, o espírito, a gente vê pelos dois olhos. Dois olhos. Um meu tem astigmatismo, o outro tem miopia. O espírito vê pelo corpo inteiro. Não dá até vontade de morrer quando a gente fica sabendo uma coisa dessa? Aqui para ir daqui em São Paulo, agora que os carros são bons, dura 4 horas. Para ir daqui até no outro lado do planeta, o espírito não gasta um segundo. Não gasta um segundo. É um corpo de uma natureza mais sutil, de uma natureza diferente. Então, nesse caso aqui, é um tipo de aparição. É a aparição que nós, para poder ver o espírito que não tem corpo físico, também estamos fora do nosso corpo físico. Que os espíritas chamam de desdobramento, e Kardec não chamava, né, de desdobramento. Ele chama de emancipação da alma. Você não vai achar desdobramento. Você vai achar emancipação da alma. Quer dizer, quando nós desencarnamos, nós nos emancipamos do corpo definitivamente. Mas toda noite, quando nós dormimos, nós também temos uma emancipação provisória, parcial, porque depois nós retornamos no corpo. E esses diálogos, eles são inteligentes, a gente conversa com os espíritos que estão desencarnados.
E muitas vezes não é conversa que nós estamos acostumados a ter aqui. Isso é uma prova da imortalidade. É que as pessoas às vezes elas são resistentes mesmo, né? E é difícil você convencer alguém que não quer ser convencido, que já tem opinião formada. Porque se ele parasse para analisar esse fato, que é um fato tão comum e cotidiano, né, diário, ele já ia pôr na cabeça, é verdade, eu converso com os desencarnados, no sono, através da visão. Só que aí os dois estão na mesma dimensão. Os livros de Kardec, eles não detalham isso. Ele não teve tempo ou não era o objetivo entrar em detalhe. Mas a codificação através dos livros que o André Luiz trouxe e outros autores, ele detalha, tanto que ele fala que quando a gente vai no sono para o mundo espiritual, os espíritos lá sabem que nós estamos encarnados, né? Eles sabem que nós estamos encarnados. Por causa do cordão que nos liga ao corpo físico. A gente vai e fica aquele cordãozão assim, ó, arrastado. Tem uns que quando faz pouco tempo que está morto, que está no mundo espiritual, e vê um vivo lá, acha que é um fantasma, ele assusta. Ai, o que é aquilo lá? Um fantasma? Somos nós desprendendo do corpo quando nós estamos dormindo para ir vivenciar no mundo espiritual. E o que nós vamos fazer no mundo espiritual quando está dormindo? O que está acostumado, né? O que está no mundo mental dele. Os que estão querendo resolver um problema, ajudar a cidade, ajudar a família, vai buscar quem possa ajudar. Os que estão querendo perseguir, se vingar, vai buscar quem possa ajudá-los a vingar, perseguir. O Chico ia fazer palestra lá para os desencarnados. A gente pede, por misericórdia, pelo amor de Deus, que nos leve para aprender alguma coisa, né? Quando dorme. Mas alguns se desligam do corpo e ficam ali em cima do corpo mesmo. Então tem várias possibilidades. É um tipo de aparição. Os espíritos bem-intencionados aparecem para consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar-lhe conselhos e algumas vezes pedir para si mesmo assistência. Evidentemente, Jesus, diretor espiritual do orbe, tornou-se visível para prestar amparo, revelando a imortalidade do seu espírito. Por que Jesus se mostrou aqui? Já não é mais um sonho, não. Ele se mostrou mesmo. Ele se tornou tangível, quer dizer, o corpo perispiritual dele, assimilando fluidos, e condensando esse fluido, tornou-se tangível, quer dizer, só podia ver Jesus, podia tocar nele. Para que ele fez isso? Para mostrar a imortalidade. Aquilo que a doutrina espírita vem ensinar agora. Nós somos seres imortais. Morre o corpo, o espírito sobrevive. O problema é que a Terra sempre dá um jeito de distorcer as coisas, como a gente falava quarta-feira. O pessoal então cismou que era só Jesus. Mas morreu o corpo e continuou vivo, ressuscitou, mas Jesus. Nós não. Foi Jesus. Por quê? Porque Jesus era diferente. Jesus era Deus. Jesus era a trindade de Deus. E muitos nem acreditam, acham que roubaram o corpo, que ele foi viver em tal lugar, né? E também tem esses fatos mirabolantes, né? Esses fatos mirabolantes, que não colaboram com nada, né? E Kardec sempre falava pra gente não entrar nessa vereda das polêmicas, daquilo que vai gastar energia, que a gente vai só discutir e é estéril, né? E confunde. E acabou confundindo. Quer dizer que a grande lição dele é da imortalidade. Isso explica um monte de coisa e isso abre nossos olhos para um monte de coisa. Porque se eu sou imortal, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, não é? Porque se tem continuidade, quer dizer, a consequência ela virá, mesmo quando as coisas erradas que eu faço estão aparentemente escondidas. A imortalidade ela abre esse leque. Olha, se eu não acredito na imortalidade, eu posso fazer as coisas erradas, desde que esteja escondido, ninguém está vendo, né? Porque se vê, pode me punir. Mas a imortalidade fala
a nossa consciência que nós temos que fazer as coisas certas, nos esforçarmos. Mas ela também é motivadora, porque ela fala assim, vale a pena, você está sofrendo, você está passando por dificuldade, vale a pena você persistir no bem, porque tendo uma continuidade, você vai ser recompensado por isso tudo. Agora, aí vem uma pergunta mais aqui embaixo, né? Tem gente que fala assim, mas se existe essa imortalidade e essa possibilidade do Espírito se materializar, por que ele não se materializa todo o tempo para nós? Por que Jesus não se materializa de novo? Né? Por que ele não se materializa? Por que nós temos essa dificuldade em ver Espírito? Mesmo nós que estudamos isso e queríamos ver mais os Espíritos, não só na casa espírita, vendo no nosso dia a dia, por que não é assim que acontece? Não tem gente que pergunta isso? Eles falam, porque se os Espíritos aparecessem e falassem para as pessoas que elas estão erradas, que elas não deviam ter fazendo desse jeito, ou falar do jeito que tem que fazer, então, será que ela não ia acertar? Não ia melhorar esse planeta? Se aparecesse um monte de espírito materializado lá em Brasília agora, e assumisse um microfone e falasse, não ia mudar? Tem gente que pensa que sim. Se fosse lá na Coreia do Norte, materializasse um monte de espírito, falasse com o presidente da Coreia do Norte. Exatamente. A pessoa evolui através do livre-arbítrio. Tem até uma parábola que fala. Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela vai para o bem, ela vai para o mal, é a escolha dela. A parábola do rico e do Lázaro. Que o rico, depois de ter passado por um monte de situação ruim no mundo espiritual, ele pede autorização a Abraão, que Abraão é o patriarca, né? o representa o tronco espiritual da terra, o pai da espiritualidade da terra. Que permitisse que um espírito fosse na casa dos 5 irmãos dele, que estava encarnado ainda, e falasse para os irmãos o que tinha acontecido com ele, por ter vivido uma vida errada, para que os irmãos tivessem chance de não fazer como ele. E o pai Abraão fala, isso não é possível, e também se fosse eu não vou mandar ninguém lá, porque ele já tem Moisés. O que a parábola está falando? Que a cada tempo é mandado os ensinamentos através dos missionários, mas é nós, com a nossa inteligência, que temos que ir aprendendo e colocando em prática. Senão, se o Espírito vem e fala ou faz para mim, eu não erro, mas eu também não acerto. Aí não tem mérito, não tem evolução. Mas também tem um problema, né? Dos espíritos estar aparecendo a todo tempo ao nosso redor aqui. Ia gerar uma confusão, uma perturbação. Uma perturbação. Um ou outro tem evidência, previdência, que é um dom para ajudar as pessoas, a orientá-las, né? Mas eu falo, se todo mundo visse espírito em todo lugar, olha o que ele fala aqui, ó. A despeito das aparições espirituais serem consideradas fatos naturais, não acontece permanentemente, não acontece o tempo todo. O motivo básico é que, estando o homem cercado de espírito, nós estamos cercados de espírito aqui, e quando nós estamos lá na profissão, nós estamos cercados de espírito, e quando nós estamos dentro do lar, nós estamos cercados de espírito. Agora, o fato de vê-los a todos os instantes perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente, que é a questão que foi colocada já do treinamento do livre-arbítrio. Nós só podemos evoluir se nós aprendermos a usar nosso livre-arbítrio. As pessoas entendem errado o livre-arbítrio, elas acham que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer o que quer, e não é isso daí. O livre-arbítrio é a liberdade de fazer escolhas, mas com uma consequência condicionada a ela. Se a minha escolha é positiva, a consequência é positiva e eu sou feliz, eu sou beneficiado. E se ela é negativa, eu vou sentir na minha pele as consequências disso daí. Essa questão de ver espírito o tempo todo, eu não sei se é verdade, mas narra alguns que conviveram com o Divaldo, que fala que isso para ele foi um problema sério, e por causa disso ele nunca pôde tirar carta.
Porque ele vê os espíritos e tem dificuldade de diferenciar quando ele está encarnado e desencarnado. Você imagine você passando numa rodovia, um espírito entra na frente. O que você faz com o carro? Se você não sabe se é encarnado ou desencarnado, você encapota ele. Você vai brecar abruptamente, puxar o freio de mão ainda, né? Não tem jeito. Então tem coisas que tem pessoas que não são iguais a nós. Elas não são. A mente do médium dessa natureza, ela passa por uma linha, por um fio diferente da nossa. Passa. A gente sabe. As decisões mais fortes são pessoas assim. Elas ficam com todos. Sim. Aí a necessidade dela ter um comportamento ilibado. Porque quando ela tem um comportamento ilibado, quando a gente fala comportamento, é até o pensamento. Não é aquele pensamentinho que a gente tem assim, bem feito, né? Isso não pode ter na mente de uma pessoa dessa. Bem feito, é bom que aconteceu isso, eu perdoo, mas eu vou ficar vendo a derrocada da pessoa. Ele não pode. Por quê? A companhia espiritual. Nós temos companhia espiritual. Não sei se é boa, se é ruim. A gente não vê. A gente sente, né? Pelas coisas que acontecem na vida da gente. Mas eles, além de ter a consequência, eles veem. Então, se eles estão fazendo coisa bonita, eles estão pensando em coisa bonita, eles atraem uma companhia de espíritos que também são alinhados, né? São cultos, educados, bons. Eu não consegui abrir. Eu recebi aquele vídeo que vocês falaram, umas pessoas me falaram essa semana que passou. E o Divaldo fala que nunca tinha visto tanto espírito como está vendo agora, né? Eu tentei abrir no meu vídeo e não abriu, então eu não sei o que fala. Só estava o tema lá. Divaldo fala que nunca viu tanto espírito como está vendo agora. Vocês abriram? O que ele fala? Vocês chegaram a ver o vídeo? Não me lembro mais. Mas eu peguei sem querer. Eu vi escrito lá assim, não. Mas ele abriu? O teu vídeo ele rodou? Então, quer dizer, sempre teve, né? Mas a abertura. Então, eu não consegui ver. Vamos ver se eu consigo hoje à noite abrir. Eu não consegui abrir para ver o que ele fala aí. Mas é isso. Embaraça a decisão da pessoa, porque não pensou? Você, mesmo que seja um espírito benfeitor, você vê um espírito benfeitor ali, ele está ali perto. Você vai tomar uma atitude que você respeita o espírito, que você te envergonharia perante ele? Você não faz, mas isso não significa que você melhorou por causa disso. Está fazendo de vergonha, de constrangimento, né? Porque o moral, o moralizado e o ético, ele faz as coisas certas, até quando aparentemente não tem ninguém vendo ele fazer. E isso é uma coisa que nós vamos ter que ganhar com as encarnações, não é de uma hora para outra. Mas isso não quer dizer que os espíritos não estejam conosco, como Jesus estava caminhando com os dois discípulos no momento que eles estavam com a maior dificuldade da vida dele, né? Sofrendo a falta do mestre, por tudo que tinha acontecido com ele, lamentando que eles iam ficar sozinhos, que os planos de salvação aparentemente estavam sendo agora interrompidos, porque Jesus tinha sido morto, ele não ia mais libertar aquela nação. A mesma coisa nós estamos sempre amparados pelos Espíritos, e nós sempre ouvimos aqui na Casa Espírita que nós só vamos entender as milhares de vezes que esses Espíritos nos ajudaram em nossa vida, só vamos entender quando nós desencarnarmos. Aí nós vamos entender quantas vezes eles agiram na nossa vida, nos salvaram, quantas vezes eles nos salvaram. O princípio das aparições de Espíritos é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, o perispírito é o corpo do espírito, é um corpo fluídico, e a mente do espírito, ele vai plasmar do jeito que ele quiser a forma desse perispírito. Quanto mais avançado, mais evoluído é o espírito, mais capacidade que ele tem, com a sua vontade, de
aparecer da forma que ele quer. E quanto mais atrasado, mais demora para ele poder interferindo nesse corpo espiritual. Por exemplo, morre uma criança, ela morreu em tenra idade, ela vai se apresentar no mundo espiritual como criança, a forma perispiritual. Se for um espírito avançado, em pouco tempo ele toma a forma que ele quer. Se for um espírito com uma evolução mais atrasada, vai demorando para ele conseguir mexer na forma. Ele consegue, mas vai demorando mais. E os espíritos, então, eles se aparecem para nós da maneira que é mais fácil da gente identificá-lo. Com uma ruga, com uma cicatriz, e às vezes até ele plasma os acessórios para a gente poder enxergar, né? Saber que é ele, não é enxergar, saber que é ele. Um óculos, uma bengala, um tercinho. Quantas vezes a gente não vê espírito desse jeito e não sabe nem por quê. Por que eu estou vendo um espírito assim, né? Agora eu não vejo mais, mas antigamente eu via mais. E via muito espírito assim, quando era antigo, aqueles broches que eu nunca tinha visto. Depois eu fui ver em revista. Aqueles broches grandes, né? Os botões grandes na roupa. Por quê? Na hora que aquelas umas medalhas que tinha assim, que eles usavam antigamente, muito antigamente, e eu nem lembrava, porque nunca cheguei a ver ninguém vestindo disso. Por quê? Eles querem se identificar que são eles. Precisa disso? Não precisa, mas e se eles não fizerem isso, a gente não sabe quem que é, né? Assim como o preto velho, ele põe a forma de preto velho para ser reconhecido. Quando os que estão presentes têm essa crença do preto velho. Porque se não tiver essa crença do preto velho, eles vão se manifestar no centro espírita do mesmo jeito, mas como um homem. Porque ele é um homem, né? Se ele é José, José, se é Paulo, se é Pedro. Assim como o caboclo da Sete Encruzilhada, que foi aquele que inaugurou a Umbanda no Brasil. Vocês sabem como é que foi inaugurada a Umbanda no Brasil? Não? Alguém aqui sabe como é que foi inaugurada a Umbanda no Brasil? Não? Não dá tempo de eu falar tudo. Mas é uma história muito bacana. Um filho de uma família, até com boas condições financeiras, do Rio de Janeiro, ele estava se preparando para ser um almirante da Marinha, e ele começou a ter problemas, porque ele tinha mediunidade. Aquela mediunidade física dos chakras, né? A entidade incorpora, mexe com tudo e quase que se transfigura ali, e ele não sabia que era isso. Então ele estava sendo tratado com alguém com um problema mental, e a família tinha condições, levou nos médicos daquela época. Mas os médicos não achavam cura para aquilo, porque aquilo não era doença, é mediunidade. Então alguém falou, vai lá no centro espírita. Só que eram raros os centros espíritas naquela época. O que tinha mesmo eram as federações, né? Assim como tem a federação de São Paulo, tinha a federação do Rio de Janeiro, e ele foi levado para a federação do Rio de Janeiro. Aí sentou na mesa os diretores da Federação Espírita do Rio de Janeiro, senhores já, cabelinho branco, já pessoas muito estudiosas da doutrina, e o espírito incorporou no Ercílio Mais, era o médium, e incorporou como um caboclo, como um índio brasileiro. Ele tinha sido padre na outra encarnação. Numa encarnação ele foi índio só, numa. Ele incorporou como índio, e os dirigentes daquela época não aceitavam mesmo, né? Não é eles erraram, acertaram. Naquela época não aceitava mesmo isso. E ele foi corrigido, falou, o que é isso? Incorporar? Quem é que você quer com o médium? Você não precisa incorporar desse jeito, né? Falar assim. Aqui na casa espírita, na doutrina espírita, nós fazemos desse jeito. Aí o espírito falou para ele, explicou certinho que padre ele tinha sido no Brasil, deu nome, tudo, sobrenome, a missão que ele cumpriu aqui no Brasil. Falou a tribo que ele tinha encarnado e falou assim, bom, se você não aceita que alguns espíritos se incorporem nas mesas mediúnicas da doutrina espírita, então a partir de hoje eu vou inaugurar uma nova religião no Brasil. Aí eles falaram, o dirigente da Federação Espírita do Rio de Janeiro falou, e você acha que alguém vai ir nisso aí? Pois
eu vou fazer. Hoje mesmo, em tal casa, eu vou abrir as portas e todos os espíritos que quiser aparecer ali, nós vamos levantar o trabalho em nome de uma santa, que agora eu esqueci o nome, e nós vamos fazer. E inaugurou naquele dia e a casa encheu e nunca mais parou. Estava inaugurado a Umbanda no Brasil, uma religião brasileira. Por isso que a gente sempre corrige as pessoas quando tem incorporação de obsessor, ela fala, esse espírito da Umbanda. Não, gente, esse espírito é obsessor, da Umbanda é outra coisa. Umbanda é religião, né? Nós temos esse costume, alguns, de falar, espírito da Umbanda, fez mal lá na Umbanda. A Umbanda não faz mal, quem faz mal é o homem, né? Agora, onde ele faz mal? Em qualquer lugar que ele tiver. Se ele tiver com a mente perturbada, se ele for maldoso, se ele caluniar os outros, se ele difamar, ele faz mal em qualquer lugar. E o Espírito falou, a partir de agora eu vou ser reconhecido como Espírito da Sete Encruzilhada. É um nome que ele inventou ali. De lado, né? Da Sete Encruzilhadas, porque ele quis dizer o seguinte, que para ele não existia a estrada fechada. Ele estava falando do preconceito, que qualquer um que quisesse poderia se comunicar no trabalho dele, e se estivesse bem intencionado, soubesse fazer alguma coisa de bom, conhecesse alguma lei da natureza para ajudar uma pessoa, então era bem-vindo, né? Então, quer dizer, Plasma, ele tinha sido padre e tinha sido várias encarnações, outra coisa, e numa só índio, e ele se apresentou ali para os dirigentes da Federação Espírita como índio. Então, quanto mais avançado é o espírito, mais ele consegue mexer nessa forma perispiritual. Encerrando, devemos, entretanto, considerar os seguintes esclarecimentos prestados por Allan Kardec. As aparições, propriamente dita, dão-se quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade de suas faculdades. Então, está falando que a legítima aparição é quando o médium, o vidente, está acordado. Que ali nós falamos das visões. Quando a gente está dormindo, todo mundo se desliga do corpo e vai conviver, vai interagir no mundo espiritual, conversar com o desencarnado. Agora, a aparição é quando está acordado, estado de vigília é acordado e ele não está em transe, né? Ele não está em transe. Quer dizer que aí é o espírito que vai aparecer para ele. Quem tem que se materializar é o espírito. Ele usa os fluidos e ele se materializa e ele é visto pelo vidente. Às vezes essa aparição é completa, ela é compacta, e às vezes ela é etérea, ela é volátil, assim, parece um vaporzinho. Apresentam-se em geral sob a forma vaporosa e diáfana, e às vezes vaga e imprecisa. De outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Então, às vezes a pessoa ela só pode falar, tem um espírito aqui, como é que você sabe? Estou vendo o contorno dele. Mas às vezes ela é tão completa que ele pode descrever todos os detalhes, todos os traços do corpo físico e até da vestimenta do espírito. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sobre a que melhor o faça reconhecível, isso nós já falamos, se tal é o seu desejo. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denota algumas coisas de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda vestígio dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. É o que dá para a gente ver hoje.